Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e, claro, o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Academia ABC2, os novos cursos de cristãos na ciência, vem novidade por aí, coisa boa, é bom ficar ligado. Corticoides no combate à Covid-19, notícias promissoras nesse fronte. Aumento da religiosidade em tempos de pandemia. Sim, nós temos parâmetros e como mensurar o aumento das orações desde que essa crise começou. Então, fique ligado que a gente vai explicar tudo direitinho e para discutir em grande profundidade tudo que nós conversamos desde o início lá do Destaque ABC2 até agora sobre a pandemia e como isso se relaciona com a nossa fé, nós chamamos prata da casa, Tiago Pereira, Marcelo Cabral, na nossa entrevista que você não pode perder. Academia ABC2. Sim, tem novidade vindo por aí. Se você tem gostado dos conteúdos que nós temos produzido aqui na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tem um curso novo vindo por aí, Fundamentos da Vida Intelectual, com Rodolfo Amorim, Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, Vanessa Belmonte, Marcelo Cabral, um time aí estelar. A partir de julho começam inscrições, o curso começa em agosto, para dar uma base bíblica, litúrgica a respeito de como a gente deve pensar, de como a gente trata as questões do pensamento. Algumas dessas questões nós veremos na entrevista desta edição desse programa, então fica muito ligado, dá uma coladinha ali no site cristãosnaciencia.org.br, porque ali você vai saber de detalhes, tem até masterclass da Academia ABC2, então eu acho que você tem que ficar bastante ligado, dar uma conferidinha, dar uma conferida no site, fica atento ao que a gente posta lá nas nossas redes sociais, no Instagram, que tem coisa muito boa vindo por aí. Corticoides e o tratamento da Covid-19. A boa notícia do Destaque ABC2 dessa edição é a descoberta da Universidade de Oxford, do programa Recovery. Eles têm feito várias pesquisas a respeito do tratamento de pacientes com a Covid-19 e agora eles chegaram à conclusão que o tratamento com corticoides em pacientes em fases mais avançadas da doença, internados em UTI, usando respiradores, em fases avançadas de inflamação, o tratamento desses pacientes com corticoides se mostrou eficiente. O uso de um corticoide específico foi responsável por uma diminuição na letalidade significativa e esses testes realizados pela Universidade de Oxford, diferentemente de outros testes que são apenas observacionais, tanto para o uso de medicamentos anti-inflamatórios quanto outros medicamentos que foram tentados na terapia contra a Covid-19, esse teste, essa pesquisa, ela é sim uma pesquisa feita com um grupo de controle randomizado, com espaço amostral bastante amplo e, portanto, tem um grau de confiabilidade muito grande. Parece bastante claro que o uso desses corticoides durante essa fase mais avançada da doença tem, de fato, um efeito muito positivo, evitando mortes. Isso é motivo de comemoração para a comunidade global que luta contra essa pandemia e é motivo também de alerta para mim e para você, para que a gente faça uso desse tipo de medicamento com a indicação do médico nas condições em que esse medicamento se mostrou eficiente. Portanto, a gente só fará uso disso se isso for administrado para nós em um hospital, se estivermos numa fase avançada da doença. Até por causa do funcionamento do corticoide, especificamente no combate à Covid-19, aos sintomas da Covid-19, a resposta imune que nós temos ao novo coronavírus. A ideia básica é que o corticoide opera reduzindo as inflamações que essa doença provoca. O processo inflamatório pulmonar e de possíveis embolias, ele diminui com o corticoide,
o efeito anti-inflamatório que o corticoide tem, e é para isso que ele é usado em outras doenças, esse efeito ele é muito positivo no combate à Covid-19 para quem está em estágios mais avançados da doença. É claro que o uso desse tipo de medicamento em fases anteriores, primeiro, nós não temos muitos dados a respeito disso, porque essa pesquisa de Oxford diz respeito a esse uso em estágios mais avançados. Segundo, existe uma possibilidade grande que, como o corticoide geralmente provoca uma redução das defesas do nosso organismo, provoca uma fragilidade das defesas do nosso organismo, nosso sistema imunológico ele sofre com o uso de corticoides, o uso dele em fases anteriores pode até mesmo ser prejudicial, embora a gente não tenha muitos dados a esse respeito ainda. Portanto, fica feito um reforço ainda maior de que tudo isso deve ser feito com acompanhamento médico. A outra boa notícia relativa a isso é que esses medicamentos são relativamente acessíveis, disponibilizados em larga escala e, portanto, parece haver sim um grande aliado, e dessa vez um aliado bastante promissor nessa batalha contra a pandemia. Valeu a pena esperar. Religiosidade global. Desde o início da pandemia, as pessoas têm procurado mais por religião. Sim, a situação de doença aumentou as buscas pela palavra-chave oração no site de buscas Google. De acordo com o mecanismo de buscas, desde que existe um monitoramento analítico desse tipo de palavra-chave, a palavra oração nunca foi tão buscada. De fevereiro de 2020 para março de 2020, o aumento nesse tipo de busca foi de 50%. E essas buscas, em todo o globo, em todo o planeta, muitas vezes relacionadas, ou na maior parte dos casos relacionadas, à Covid-19, ao novo coronavírus, oração por saúde e pesquisas correlatas a esse tipo de tema. Vale lembrar para a nossa discussão sobre ciência, religião aqui, que, em primeiro lugar, essas buscas não estão restritas ao cristianismo. Diversas religiões são relacionadas a esse tipo de procura por parte dos internautas. Então você vai encontrar budismo ali, você vai encontrar hinduísmo ali, você vai encontrar islamismo, você vai encontrar cristianismo, entre outras, sendo que dessas 4 que eu citei, propositalmente eu falei das 2 mais procuradas e as 2 menos procuradas. O cristianismo e o islamismo lideram o ranking dessas buscas, enquanto budismo e hinduísmo, entre as grandes religiões, foram as menos buscadas, pelo menos nesse período, e com essas correlações com saúde e Covid-19. Também é importante para nós lembrar que isso aconteceu no mundo inteiro, exceto nos países que se consideram menos religiosos. Nos países em que a maioria das pessoas são menos religiosas, os 10% ali de países que as pessoas têm menos religião, esse aumento não foi observado. Agora, como isso tem tudo a ver com o diálogo entre fé e religião, e nós temos, entre fé e ciência, e nós temos discutido a ciência à luz da fé, e em especial a relação disso com a pandemia, nós trazemos hoje para a nossa entrevista o Tiago Pereira, que nos ajuda aqui no Destaque ABC2, o Marcelo Cabral, que faz parte da equipe de Cristãos na Ciência também, para discutir alguns desses temas relacionados à pandemia que nós tratamos em entrevistas passadas, em especial com enfoque no diálogo entre fé e ciência. Então, para resgatar esses temas que a gente tratou em profundidade, em entrevistas, diversos temas sobre produção científica, quem está na ponta da pesquisa ou lidando diretamente com a aplicação dessas coisas, nós estamos aqui com Marcelo Cabral, que é economista, é da área da filosofia e da teologia, e estamos aqui também com o Tiago Pereira, que é botânico. Os dois fazem parte da ABC2, tem um histórico de caminhada com Cristãos na Ciência,
e vão nos ajudar aqui a pensar e discutir como cada um desses temas dialoga um pouco com a fé. Olá, Tiago. Olá, Marcelo. Obrigado pela rápida resposta e por nos atender no nosso chamado aqui do Destaque ABC2. Marcelo, uma das nossas primeiras entrevistas foi com a Ana Rosa, que é economista, pesquisadora pela Unicamp na área de macroeconomia. A gente tentou tratar de alguns temas relativos à pandemia e de como quem está na ponta da pesquisa tem grandes dificuldades com esse tema hoje. Não foi o caso da Ana Rosa. Não é o caso de uma parte dos críticos mais ortodoxos, mas é uma parte integrante da grande discussão que a gente vê por aí. Então o cara vem e fala: governo gastar é um problema. Aí eu pergunto assim, tá, mas gastar quanto é um problema? Em quê? Em que é um problema? Também pode ser. E aí o que a gente vê na discussão, e o meu ponto não é se está certo você ter uma política fiscal mais apertada, que é até minha posição pessoal, genericamente falando, é de ter uma política fiscal mais austera, né? Eu sou bem merkeliano nesse aspecto. Mas o meu ponto não é nem você ter uma política fiscal mais apertada, nem mais branda. Meu ponto na conversa é: por que, Marcelo, nós somos tão passionais nessas discussões? Cara, muito boas perguntas, tem várias delas aí, vou tentar bater um ping-pong com vocês, fiquem à vontade também para contribuir e a gente vai conversando. Mas, de fato, os meus últimos anos, especialmente meu último ano e meio, o meu foco foi bem para epistemologia, e é para esse lugar que eu pretendo continuar remando nos próximos anos aí. Agora, tem algumas coisas mais óbvias e algumas mais complexas para responder esse tipo de pergunta. Então, de um lado, existe algo que a gente pode chamar de uma confusão conceitual. Em que sentido? Vamos dar um exemplo aí do gasto fiscal, ou o Estado tem que gastar ou não. Normalmente, quando a gente ouve as pessoas discutindo, a gente ouve assim: não, o Estado tem que gastar porque precisa gerar demanda efetiva, precisa gerar renda, senão as pessoas vão ficar desempregadas. E de outro lado, fala: não, tem que cortar gasto do Estado porque é um gasto ineficiente, né? Ou seja, por tanto que é gasto, o resultado normalmente é baixo em termos de atividade econômica ou de prioridade. Você tá nele, né? É um gasto pouco eficiente e vai gerar problemas no futuro da própria capacidade do Estado se manter, ele vai ter que fazer dívida, isso vai gerar a médio ou longo prazo, na verdade, uma redução da atividade econômica. Então tem esse debate entre os dois campos. Você talvez esteja no campo mais da restrição, eu esteja no campo um pouco mais de bons incentivos fiscais. Mas qual que é o problema? E você já cantou a bola do começo. É um problema de categorização ou de você especificar do que você está falando. Porque, de maneira geral, bons economistas que são a favor de gastos fiscais, eles não são a favor de qualquer tipo de gasto, gasto sem accountability, sem prestação de contas, eles não são a favor de gasto em qualquer área. Do mesmo modo que, normalmente, economistas que são a favor de um Estado mais restritivo, menos gastos públicos, eles não são a favor de cortar tudo e qualquer gasto, eles reconhecem que precisa ter algum Estado, existem algumas atividades que são típicas ou próprias da esfera pública. Então, essa conversa ela precisa ter uma dimensão melhor. Ok, você quer cortar gastos, quer um Estado menor. Você quer Estado menor em que área? Que gastos você quer cortar? Então, acho que essa é uma conversa inicial que ela precisa melhorar. E não ficar assim, Estado maior, Estado mínimo. Isso não faz sentido. Você quer um Estado menor em que áreas exatamente? Em que atuações o Estado brasileiro tem tomado nos últimos 20 anos que ele deve sair, que ele deve deixar para iniciativa privada, e qual ele deve manter? E assim a conversa melhora. Agora, para responder mais propriamente sua pergunta, com epistemologia, do porquê que essas conversas normalmente não
ficam num campo mais racional, mais objetivo, etc. Tem vários elementos, mas deixa eu dar que se divide em duas áreas também, né? Que eu vou chamar aqui, de modo amplo, do nosso caráter intelectual. Porque, normalmente, quando nós falamos de caráter, a gente se refere aos nossos atos morais, né? Nossa generosidade, os nossos atos para o bem comum, né? Nossa coragem, nosso amor. Então, caráter, normalmente, está associado a atos morais. Mas existe todo um novo campo da epistemologia que nos lembra que nós temos também um caráter intelectual, ou seja, que tem a ver com as nossas escolhas de teorias, com as nossas posições de debate de ideias. Isso também tem um caráter intelectual que regula isso. De um lado, a gente tem todas as pesquisas na área de vieses cognitivos. Inclusive, tem um economista importante que fundou a chamada economia comportamental, né? Que adota essas ideias dos vieses cognitivos e aplica isso para a esfera econômica. Então, a gente tem o livro Rápido Devagar, que é o livro meio que assim de lançamento da economia comportamental. Rendeu o Nobel. E o que se percebeu? Que nós, os seres humanos, de maneira geral, todos, inclusive os economistas, nós não somos um tipo de computador, né, totalmente processual, que nós recebemos as informações de um lado, daí a gente tem lá a racionalidade, que gera, então, os resultados, nossas escolhas. Um tipo de robozinho intelectual. Ninguém é assim. Ninguém. Nós temos, pelas próprias estruturas do nosso cérebro, né, certas estruturas ou heurísticas que condicionam o jeito que a gente vê e lê o mundo. Um exemplo muito óbvio que se aplica é que todos nós temos a tendência de achar que as coisas vão continuar a ser do jeito que elas são. Isso é uma coisa que todos aplicam. Isso tem aplicação para várias áreas da economia e para outras áreas. Mas existem vários desses vieses cognitivos, da forma que o nosso cérebro meio que é condicionado a ler a realidade, ler os dados. O que acontece é que a nossa racionalidade, o nosso poder racional, ele normalmente vai fazer o quê? Ele vai pegar essas ideias que os nossos vieses cognitivos já nos deram e vai criar 1000 explicações para justificá-las. Por isso que a gente vê, às vezes, gente muito inteligente acreditando em coisas muito tolas. Porque a inteligência ela não é usada, em primeiro lugar, para aquilo que a gente crê, mas ela é usada para dar justificativas para as coisas que a gente crê. E pessoas muito inteligentes dão justificativas muito boas para coisas muito tolas. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando, Marcelo. O que você está dizendo, colocando de maneira mais simples, e aí eu vou passar uma pergunta para o Thiago também, você pode responder na sequência do Marcelo, Thiago. O que você está dizendo, se eu puder fazer uma caricatura do que você está falando, gente, é assim, eu sou jornalista. O jornalista, ele pega tudo que o acadêmico elabora, fala de maneira bonita, com precisão e tal, vai ficar imperfeito, vai ficar impreciso, mas talvez a gente consiga condensar aqui em alguns aforismos, né? Mas o que você está dizendo, Marcelo, é mais ou menos o seguinte: a nossa inteligência, o nosso comportamento com a capacidade de inteligência que a gente tem, no lugar de tirar conclusões a partir dos dados, a nossa inteligência é uma máquina de usar dados para validar as nossas conclusões, é isso? É claro que nem sempre, mas muitas vezes sim. Muitas vezes. E aí, quanto mais inteligente eu sou, mais habilidoso eu sou nesse processo. Exatamente. Claro, isso não significa que nós somos passivos, né? Assim, claro que existe uma responsabilidade nossa para revisar as nossas crenças e os nossos processos mentais. Mas esses vieses cognitivos, ou seja, essa tendência da gente crer em certas direções e usar nossa inteligência simplesmente para justificar isso, é grande. Né? E a economia e a psicologia comportamental têm reconhecido a força desses vieses.
Em outras palavras, na minha caricatura aqui, não fiquem bravos comigo, tá? Especialmente uma das categorias aqui que eu vou mencionar, que o pessoal faz muita piada com eles, mas eles são necessários para a sociedade funcionar, ok? Mas a nossa cabeça, Marcelo, na maior parte do tempo, ela está funcionando como se fosse uma cabeça de advogado e não de cientista. É mais ou menos isso que a gente está. Excelente. É mais ou... como que isso. Você já viu isso na tua área, Thiago? Porque o Thiago é botânico e na biologia, na botânica, pelo menos em tese, a pessoa não está ali para defender com unhas e dentes uma teoria, mas você tem dados mais duros da realidade. Respiração celular é respiração celular, ponto, acabou. Não tem muito... Não, isso é muito curioso. Realmente, na biologia em geral, né, a gente tem, igual você falou, né, respiração celular é respiração celular. Esses conhecimentos mais técnicos, né, mais bem ajustados, eles não são muito frutos de muitas controvérsias, apesar de ter algum aqueles processos pequenos lá no interior da célula que envolvem uma molécula que, se um cientista mais experiente na área trabalha com aquilo há 30, 40 anos, quando alguém surge com uma nova ideia, há uma dificuldade muito grande em ceder espaço a novas ideias, né? Mas isso é muito comum mesmo. A gente tem, na biologia em geral, processos que talvez a gente possa chamar de processos pré-teóricos, né? De conhecimento ou de lidar com a realidade, que vão além exatamente do que vocês estão falando, né? Vão além dessa capacidade de processar a informação bruta, de processar o dado objetivo, né? Sempre a gente vai analisar algumas questões, principalmente teorias, questões algumas vezes mais abstratas, que você analisa aquilo baseado nos seus pressupostos ou baseado na comunidade que você está inserido. Eu acho que isso também é um fator muito importante, que foge do individual, né? Foge do individualismo para uma comunidade. E você participando de uma comunidade, você tende a seguir as orientações, de certa forma, ou seguir as crenças daquela comunidade, né? Seja a comunidade científica como um todo, ou seja pequenos laboratórios, ou grupos, ou escolas de conhecimento que seguem aqueles padrões. Então, você parte daqueles pressupostos para fazer as suas interpretações e, inclusive, há muitas vezes medo de contestar ou alguma insegurança em fazer algum comentário que fuja daquilo por causa de diversos fatores, né? Inclusive status acadêmico, inclusive posicionamentos para publicação, isso tudo. Então, a pessoa, antes de tomar alguma decisão ou de defender algum ponto, ela tem uma série de fatores que faz com que ela reflita e pense se realmente, às vezes, vale a pena ela se posicionar daquela forma. Então, assim, mesmo a biologia sendo uma ciência que tenta ser muito objetiva, ela sempre está submetida a esses pressupostos e há uma dificuldade mesmo de realmente distinguir o que é o conhecimento objetivo, o conhecimento teórico, né, e o que está sendo trabalhado, e há esse problema ou essas crenças pré-teóricas que a gente vai sendo submetido e tem que achar esse equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. Sabe qual que é a minha impressão? Que, embora a gente tenha elaborado aqui algo assim de maneira mais explícita, que geralmente não é tão discutido, não é tão falado por aí, as pessoas têm uma sensação de que isso acontece na realidade. De maneira geral, assim, talvez a pessoa nunca tenha parado para pensar, para colocar isso em palavras, como a gente acabou de colocar, que existem pressupostos, de que alguns desses pressupostos, eles não são... a gente não escolhe esses pressupostos baseado num exercício intelectivo de análise da realidade mais sério, mas alguns desses pressupostos eu acabo assumindo por conveniência ou porque aquilo desafia menos a minha intelectualidade ou aquilo desafia menos as minhas concepções de mundo, etc. Eu acho que as pessoas têm percepção de que essas coisas acontecem e justamente por isso algumas delas, ou talvez muitas delas, em especial as religiosas, elas acabam tendo um pé atrás com algumas das conclusões científicas.
quando a gente deixa... Vou dar um exemplo aqui, mudanças climáticas. A minha percepção, e aí vocês dois podem entrar e comentar naquilo que vocês acharem que devem, mas a minha percepção é que algumas das manifestações muito emotivas a respeito de defesa de mudança climática, por exemplo, que, enfim, talvez a gente tenha uma entrevista aí para frente sobre isso. Eu não vou falar tanto sobre mudança climática certo ou errado, vou falar simplesmente a minha opinião de que, assim, as evidências são muito abundantes de que mudança climática existe e que existe a antropogênese das mudanças climáticas que a gente enfrenta hoje, ou seja, o ser humano está intimamente relacionado às mudanças climáticas que a gente tem hoje. Talvez seja difícil você quantificar, talvez exista uma discussão nessa área, mas que o ser humano está envolvido nisso, para mim é bem claro e as evidências são bem fortes a esse respeito. Entretanto, quando a argumentação a esse respeito é excessivamente emocional, você gera nas pessoas uma reação de repulsa. De tipo, isso... Então, quando você tem, para tentar fazer uma propaganda disso, levar uma menina tipo a Greta Thunberg, não vou discutir o mérito dela ou o demérito dela, mas você leva uma menina nova para a ONU para fazer um discurso emotivo, as pessoas que não compram o discurso sentem uma certa... acaba sendo um tiro no pé, porque o cara fala, isso daí tá me cheirando a um discurso ideologizado demais, alguém que comprou pressuposto antes do tempo, embora a pessoa não elabore isso da maneira como a gente elaborou agora. Então, de novo, né, esse assunto é muito bom, que é o papel das emoções que desempenham na vida pública, na argumentação, e aquilo que eu trouxe antes de viés cognitivos, e numa outra área também, que é chamada de epistemologia das virtudes e dos vícios, eles dizem exatamente isso, Vitor, de que dos séculos 17 a 19, até meados do século 20, tentou-se fazer uma pintura tanto da ciência quanto da teoria do conhecimento, da filosofia, como se o conhecimento tivesse que ser desconectado das nossas emoções. Que o único conhecimento e prática possível é aquele desapaixonado. E o que tem se mostrado em diversas áreas é que isso é impossível. Isso não existe. Isso é uma coisa. Agora, então a gente não deveria dizer que as emoções não têm um lugar apropriado no conhecimento, na ciência, na argumentação, etc. Agora, pegando o caso da Greta e outros exemplos, há também um reconhecimento que as habilidades de comunicação, e você é o jornalista para dizer mais do que eu, ou a forma como a gente transmite as nossas ideias, elas têm impacto direto como elas são recebidas. Então, de fato, discursos altamente apaixonantes, eles normalmente vão incendiar quem já concorda comigo e vão afastar quem discorda de mim a priori. Eles vão ter um papel de pouca eficiência em fazerem as pessoas que pensam diferentes talvez hajam bons argumentos do outro lado. Deixa eu ouvir essa evidência porque ela parece uma evidência que eu preciso prestar atenção. Essa evidência, ela contradiz a minha posição, mas ela é forte, então tenho que passar. Quando algo é comunicado com muita energia, gesticulação, bate na mesa, ou gritaria, normalmente tem esse efeito de pouca comunicação entre os que pensam diferente. Só um último exemplo, tem um livro lançado em 2019 pelo Kassim Kassam, nome assim mesmo, que um livro em inglês, né, da Oxford Press, que chama The Vices of the Mind, Os Vícios da Mente. E ele explora exatamente como alguns dos vícios intelectuais, vícios da mente, não do coração, que estão pervadindo a vida pública hoje, como complicam a vida pública. E são vícios complicadíssimos. Por quê? Porque é aquele tipo de vício que quem tem o vício normalmente não percebe. Né? E um caso mais
paradigmático que ele traz, na literatura de epistemologia é sempre um dos mais tratados, em inglês é closed-minded, algo que a gente traduz como ser mente fechada. Né? Normalmente a gente fala numa linguagem meio popular, Vitor, sei lá, tal pessoa é mente fechada, mas ele trata assim, bem filosoficamente, o que é isso. E de fato são disposições de uma inabilidade de eu sair das minhas convicções, de eu sair das minhas crenças, ou dos meus dogmas, ou da minha visão de mundo, e uma inabilidade de ouvir evidências que contradizem o que eu penso, ou de ouvir com boa parcimônia posições que confrontem a minha posição, uma inabilidade completa. E o que a gente tem visto na vida pública e nas discussões de fé e ciência, muitas vezes, são pessoas dominadas por esse vício. Como e que quando alguém está dominada... Como que eu não vou ter... vai. Não, quando alguém está dominada pelo vício de ser mente fechada, não há bom argumento. Essa é a questão. Não adianta você trazer evidências, bons argumentos, bons autores, porque a pessoa está viciada naquele hábito, naquele modo de ser, né? Que é rejeitar absolutamente qualquer informação, evidência, livro, publicação que contradiz o que ela já pensa. Eu ia comentar algo sobre isso exatamente nesses moldes que o Marcelo colocou também, e um dos grandes desafios da comunidade científica é se comunicar, né? E conseguir essas ferramentas, conseguir essas habilidades de bons comunicadores que consigam transmitir o conhecimento. E muitas vezes a comunidade ou os cientistas, né, tem falhado justamente por achar, né, que a melhor forma de você comunicar ou convencer o outro é trazendo mais dados e mais dados e mais dados, e você vai buscando mais dados, buscando novos artigos, novas evidências, e essas novas evidências acabam nunca convencendo. Então, e muitos filósofos já têm alertado justamente isso aos cientistas, né? Tipo, não é necessário mais dados. Às vezes não são necessários mais dados, não são necessárias mais evidências, mas uma forma diferente de comunicar, uma forma de mostrar qual é o funcionamento da ciência, qual é a realidade por trás do conhecimento científico que é trazido para nós. Então, muitas vezes, o que a gente precisa não são mais evidências, as evidências já estão aí. E os cientistas, às vezes, precisam perceber isso. Não é por ali que a gente vai convencer outras pessoas, ou porque a gente vai mostrar a realidade do conhecimento científico. É trazendo outra abordagem, outra forma de trazer os dados e de mostrar que a ciência é um empreendimento humano, principalmente, né? E eu acho que essas questões precisam ser mais centrais. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem uma questão difícil, que é tentar lidar com esse olhar cético. E aí eu tenho duas questões aí. Primeiro, quando eu produzo teologia, eu faço teologia, no âmbito mais popular ou no âmbito mais acadêmico, enfim. Eu estou operando para somente construir argumentos que defendam aquilo que eu já acredito, Marcelo? Essa é a primeira pergunta que eu acho que é complicada aí, né? Segunda coisa, se é um exercício possível fazer o que o Charles Hodge fazia, ou propunha, melhor dizendo, esse ser cético inclui questionar o quê? Até que ponto? Gente, essa pergunta é tão fundamental que não dá para tratá-la em 5 minutos, né? Inclusive, quero aproveitar para convidar todo mundo acompanhando a gente aqui para o primeiro curso da Academia BC2, Fundamentos da Vida Intelectual, onde todos esses temas vão ser tratados como eles merecem, né? Com tempo, com professores especializados, com literatura aplicada, com tutores para guiar o processo de aprendizado. Então, convido todos vocês para esse projeto incrível. Mas, com o tempo que nos é dado, tem um lado um pouco retórico em falar que todo cientista é um cético. Um lado retórico pelo seguinte, porque isso quer dizer, no fundo, que o cientista ele precisa ser curioso, que ele precisa ter um radar para coisas estranhas
que não estão bem encaixadas nas teorias estabelecidas e como ele pode avançar o conhecimento científico para abarcar aquilo, né? Também, isso é baseado talvez numa fala do Karl Popper, um dos grandes nomes da filosofia da ciência, de que o cientista, mais do que confirmar suas teorias, ele tem que tentar falsificá-las, né? Para ver se a teoria realmente passa nos testes, nos experimentos, né? Então, esse ímpeto do cientista é importante. Agora, isso com certeza nunca significou, e nem vai significar, que o cientista não tem nenhuma base sólida de conhecimentos a partir dos quais ele começa a sua caminhada, a sua pesquisa, né? É aquela coisa, um graduando, a única chance que ele tem de aprender, Vitor, é não duvidar de tudo. Porque se ele chega no primeiro não acredito em nada, ele nunca vai ter os conceitos, os exemplos, os modelos suficientes para ele entender a linguagem do campo, os problemas-chave, os instrumentos. Etc. Ele tem que primeiro entender que ele vai adentrar uma comunidade de aprendizado que já tem alguns conhecimentos estabelecidos, os critérios do que regula uma boa pesquisa de uma má pesquisa, alguns objetivos comuns, alguns problemas que estão na área para serem desvelados, e ele vai adotar isso, ele vai entrar nessa comunidade. E claro, como um participante dessa comunidade científica, depois de anos e anos dedicados, ele vai ter sim legitimidade, talvez, de questionar um dos critérios, né? Mas se ele primeiro não adota e entra naquele campo, ele jamais vai ter a capacidade sequer de questionar. Deixa eu só dar um exemplo, que eu gosto muito, eu sempre gosto muito de esporte, né? E você é um dos meus melhores amigos no mundo da NBA e do basquete, né? A mesma coisa, alguém começou a gostar de basquete hoje, né? Da pessoa vai ver um arremesso do Ray Allen e vai falar, poxa, essa mecânica do arremesso dele não tá boa. Como esse... vai falar isso, né? Talvez alguém que ama o basquete há anos, compreende as mecânicas, compreende a dinâmica do jogo, vai falar, bom, talvez exista algo numa mecânica do arremesso de 3 pontos que possa melhorar, ou existe talvez algo nas trocas defensivas de tal time que podem melhorar, mas só alguém que já entrou primeiro, aprendeu bem as regras do jogo, aprendeu os critérios, aprendeu quem são os bons defensores, os bons arremessadores, que vai ter alguma categoria para avançar a tradição do basquete, adotar novas ideias, sugerir novas mecânicas de arremesso. Esse exemplo é fantástico, Marcelo, porque assim, até numa coisa que supostamente é simples e básica, como um jogo desse tipo, você tem pressupostos e avanços que dependem de tijolinhos para serem colocados. Você está dando um exemplo mais genérico, eu vou me permitir ser específico, de como a ciência mudou o jogo, né? No jogo de basquete você tem 2 tipos de arremesso, basicamente, que é de 2 e de 3 pontos. Matematicamente falando é isso, você tem arremesso de 2 pontos, arremesso de 3 pontos, lance livre que é 1 ponto só. Acabou, matematicamente é isso. Como que a ciência entra? A ciência entra com um modelo matemático, um modelo estatístico, para dizer o seguinte, baseado em quantos pontos cada arremesso te produz, e qual é a chance maior de você acertar o arremesso de cada lugar da quadra, quais são os arremessos mais eficientes para você. E nos últimos 10, 15 anos, os estatísticos e matemáticos exerceram uma influência profunda no jogo para praticamente eliminar os arremessos de média distância, que são considerados os mais ineficientes. Agora, o estatístico e o matemático tem que olhar muito o jogo para conseguir entender isso e formular a teoria. E no caso, a teoria formulada atingiu um sucesso prático, né? Atingiu um índice de eficiência maior, só que o cara tem que acreditar que a bola existe para começar com... Exatamente. E tem que acreditar que as contas vão estar certas, né? Também. Tem que
e aí a estatística que é tirada das contas ali vai estar certa. Tem uma série de índices de confiança que você vai ter que ter em todos esses processos para tirar suas conclusões, né? E realmente a gente precisa ter um nível de fé aí no sentido de confiança, né, na questão da ciência. Então acho que a gente precisa achar esse equilíbrio, né, entre o ceticismo, que é o que faz a máquina girar de certa forma, né, é o que faz o jogo andar. Então um nível de ceticismo ele é importante, mas o nível de confiança também ele vai fazer com que o jogo continue. Então, achar esse equilíbrio é o grande desafio, principalmente para o cristão que está querendo desenvolver essas virtudes intelectuais, como o próprio Marcelo falou, para como que a gente vai compreender o jogo, para a gente chegar lá na frente e falar, não, dá para entender esse jogo, mas é um jogo. Eu acho que essa metáfora é muito boa, porque a gente entende como a coisa funciona, e dentro desses limites, né, de funcionamento que a gente vai tirar nossas conclusões e vai poder auxiliar outras pessoas a compreender isso. E a gente tem que entender que nisso que você falou, Thiago, assim, a realidade, quando a gente tem esses modelos que a ciência propõe para a gente, os modelos resumem a realidade, mas eles não dão conta da realidade por inteiro. Então, existem outliers, você falou em intervalo de confiança, existe um desvio padrão. Então, vai ter um arremessador que você fala, não, esse aqui eu quero que arremesse de média distância, porque, estranhamente, esse cara é eficiente arremessando de média distância. Para o resto do time, eu não quero, mas esse cara tudo bem, porque ele é fora, ele não se encaixa no padrão que é comumente observado, né? Então, esse cara aqui tudo bem. Tem uma coisa para encerrar a nossa conversa aqui, Marcelo e Thiago, que é o seguinte: eu acho que tudo isso informa a gente no campo religioso de fé em um aspecto que na teologia a gente tem observado, que é a ascensão ou resgate dos estudos bíblicos com um papel de protagonista, né? Porque o que os estudos bíblicos eles acabam trazendo para a gente? É precisamente isso que você trouxe, Marcelo, e que você estava falando também, Thiago, que é assim, talvez eu tenha que desconfiar mais de mim mesmo. Eu tenha que testar os meus pressupostos mais. E o que a exegese e a teologia bíblica vem fazer, muitas vezes é isso. Eu tenho os meus pressupostos de trabalho, eu tenho a minha confissão de fé, eu tenho as minhas... eu tenho, vamos dizer, aquelas questões com as quais eu já opero, as minhas afirmações de fé com as quais eu já opero, mas eu testo essas coisas e eu acho até que o apóstolo Paulo incentiva isso quando ele elogia os irmãos lá de Bereia. Eu testo essas afirmações de acordo com aquilo que eu encontro nas Escrituras. De maneira muito rudimentar aqui eu estou trazendo um pouco do que é essa mentalidade de afirmações estão aí para serem testadas. Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente trata sempre na BC2 é a ideia dos dois livros, né? Eu acho que é uma metáfora que já está se tornando mais conhecida ao longo do tempo, justamente porque a gente tem tratado muito nisso, batido nessa tecla, dos dois livros, que são esses dois livros escritos por Deus, né? As duas revelações, sejam as Escrituras como uma revelação especial e a natureza como uma revelação geral. E elas sendo livros, né, sendo obras de Deus, elas são infalíveis, né? Não podem haver incoerência e são totalmente compatíveis entre si, justamente porque são frutos do mesmo autor, são livros escritos pelo mesmo autor, e esse autor é o próprio Deus. Então, não há incoerência entre elas. Mas nós fazemos esforços interpretativos desses dois livros. Seja a interpretação das Escrituras, né, que é a teologia, seja a interpretação da natureza, que é a própria ciência, que são empreendimentos humanos. E por ser empreendimentos humanos, a gente vai cair para esse lado que você está falando, né, de como que a gente vai avaliar a nossa interpretação desses empreendimentos, né? Como que a gente vai... qual o nível de ceticismo que a gente vai ter nas interpretações, seja da ciência, seja da teologia, né?
sabendo que são empreendimentos humanos, né? O James K. Smith, ele cita muito isso, né? Falando que esse suposto conflito que às vezes parece existir entre uma coisa e outra não é entre a natureza e as escrituras, mas é entre esses empreendimentos humanos, que é a teologia e a ciência. E então a gente tem que entender que nesse nível há a possibilidade de certas contestações, há a possibilidade de reinterpretações, de correções ao longo do tempo, e é o que a gente tem visto, tanto na história da teologia quanto na história da ciência. Cada uma com as suas dinâmicas, cada uma com as suas realidades, sua forma de ler a realidade que foi colocada por Deus, né? A criação de Deus. Em outras palavras, eu não sou cético em relação a Deus, nem em relação à revelação dele, mas eu posso ser cético quanto a Agostinho, eu posso ser cético quanto a Lutero, eu posso ser cético quanto aos empreendimentos intelectuais desses gigantes, claro, recolhendo minha insignificância perto desses gigantes, mas eu posso ser cético quanto a afirmações, como eu até fui aqui, né, que eu falei do Charles Hodge, eu perguntei, será que não é um tanto ingênuo esse empreendimento intelectual dele, né? Pô, ser cético quanto ao Hodge precisa de um certo nível de ousadia e alegria, mas assim, a gente pode ser cético quanto a esses empreendimentos intelectuais. Uma frase muito importante é aquela que já tem alguns séculos que vem sendo citada, né, que é atribuída a alguns autores diversos, eu nem ouso mais dizer quem é o autor, mas muito conhecida, que diz que no essencial, unidade, no não essencial, a diversidade, né, mas em todas as coisas, a caridade, ou algo do tipo. Sendo que existem questões mais essenciais e que a gente deve tratar buscando a unidade, mas existem questões, às vezes, que também permitem uma diversidade, uma divergência, pluralidade de pensamento e pluralidade de escolas de pensamento que vão seguir seus caminhos e a gente busca justamente criar o diálogo entre essas divergências, né? Abrir a possibilidade para que a gente possa conversar, mesmo quando a gente considere essas questões. Beleza. Marcelo, para fechar aqui, quem tiver interessado nesse assunto, tem o curso, abre inscrição quando? Tem uma previsão disso? Agora em julho, né? A data muito em breve vai ser divulgada aí nos nossos canais, mas em julho vão abrir as vagas que são limitadas, né? A gente está fazendo uma estrutura muito grande, não só para um curso com conteúdos, mas para criar a ideia de comunidades de aprendizado, né? Grupos que vão se ajudar, guiado por tutores que conhecem bem o assunto. Então a gente quer dar um caráter, uma qualidade muito diferencial para esse primeiro curso da Academia BC2. Certo. Eu queria fazer uma propaganda minha também, que é o seguinte: se você tem alguma dúvida sobre as questões mais sólidas que você não pode deixar de crer, dá uma passadinha lá no meu canal, tem um vídeo sobre heresia. O que é heresia, quando que não é, que eu acho que dá para entender bem o que é mais sólido, mais essencial que o Thiago colocou e o que não é. Fica de olho nesse curso. Marcelo, mais uma coisa. Se você puder indicar uma literatura nessa área, qual seria? Vitor, um dos problemas críticos dessa área é a falta de literatura em português, tá? Da área de viés cognitivo, um livro que eu acho muito bom, do Nobel da Economia e acessível, que chama Nudge. Em português, isso mesmo, Nudge. Richard N-U-D-G-E. Hã? Do Richard Taylor. Richard Taylor e... T-H-A-L-E-R, Taylor. E são dois autores, né? Cara, é um livro divertido, muito bom, de Nobel da Economia. Na área de epistemologia das virtudes, de caráter intelectual, que é a área que eu acho ainda mais fascinante, a gente, infelizmente, não tem português, tá? O que nós temos, para o pessoal aqui da área de filosofia, em inglês, todo mundo já ouviu falar da Stanford Encyclopedia, né, que é uma enciclopédia online de filosofia. E tiveram alguns brasileiros, 2 pesquisadores, que traduziram a entrada de epistemologia das virtudes.
Isso está online. Se alguém quiser pôr no Google aí, Stanford Enciclopédia, Epistemologia das Virtudes, vai encontrar. É uma linguagem bem técnica, assim, filosofia analítica, mas para quem tem interesse, ela vai ter muita bibliografia dos principais autores e temas. Então vamos resumir aqui. Então nós temos Rápido e Devagar, que você citou, que é do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, exatamente. E não é o zagueiro, é o economista. Né? Inventou a economia comportamental. Criou a economia comportamental. Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Nós temos, que é Nobel de Economia. Nós temos Richard Thaler, que também é Nobel de Economia, que tem o livro do empurrãozinho, que é o Nudge. Né? Empurrãozinhozinho, assim, né? De leve. É um livro do empurrãozinho. Lê o livro que você vai entender o que eu estou falando. Nós temos lá uma entrada sobre a Epistemologia das Virtudes. Epistemologia das Virtudes, que é da Stanford Encyclopedia, que está traduzido para português. Isso, põe no Google. E, gente, esse assunto é tão importante, né, de Epistemologia das Virtudes, que não existe em português, e o nosso curso vai, talvez pela primeira vez no Brasil, introduzir isso, sabe? Que é fantástico, de verdade. Então, eu acho que cabe aqui também a recomendação do livro do Pedro Dulce, o Inteligência para Quê? Eu acho que ele pode dar alguns insights para esses pensamentos. Então, o Pedro, que é parceiro nosso, que é outra propaganda que eu faço para você, o livro vai demorar para chegar, porque eu pedi na Amazon, né? Você pode pegar o digital, acho que tem digital disponível, né? Se não tiver, também você pede na Amazon que chega logo, mas tem um monte de vídeo aqui no canal Cristãos da Ciência que o Pedro é um dos nossos grandes colaboradores, então você dá uma olhada. O Lab ABC2. Exatamente. Você dá uma olhada aqui que tem um monte de vídeo aqui no canal do Pedro para você aprender melhor. E também confira aí as nossas edições passadas do Destaque ABC2, teve entrevista com o Mauro, com a Ana Rosa, com a Angélica Falso, ou seja, dá uma olhadinha nos nossos programas passados também. Marcelo e Thiago, obrigado pelo bate-papo, obrigado por atenderem prontamente ao nosso pedido. E você que nos assiste, eu fico esperando por vocês na nossa próxima edição do Destaque ABC2. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.